Olá, boa tarde. Como vocês estão? Estamos aqui de novo. Olha eu aqui outra vez. Ah, legal. A Meire tá ali. A minha amiga Japinha tá ali. A tia tá ali. Ah, legal. Deus é bom, Deus é bom. Saudade de vocês. Sorriso da Meire, né? Legal. Eu não sei quem mais tá ali. Ah, sei sim. Tá ali o João e sua digníssima esposa. Ah, legal. É isso aí, Deus é bom, né? Olha o que meu cachorro fez, ó. Segunda vez que eu tomo uma mordida no nariz na minha vida. Isso daí é inédito. Mas vamos lá, vamos chamar a nossa amiga. Bom, adicionar. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Hoje a Vanessa não vai participar conosco, porque ela tem um. Opa, deixa eu pegar aqui. Parece Olá! E aí, tudo bem? tudo! Hoje é você! Hoje eu vim no lugar da Aninha, a gente trocou. Ah, legal. Eu estava falando que a tia Vanessa não vai participar hoje porque ela não está muito bem, né? Isso. Mas já já ela vai estar zerada novamente. Tá Amém. bom? Vai sim. Amém, amém. E você, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô bem. É isso aí, família. Ótimo, tudo Família tá ótimo. bem? Ótimo. É isso aí. Deus é bom, Deus é bom. E aí, vamos iniciar nossa live, nosso Vamos lá. ao vivo? Deixa eu arrumar aqui, Vamos? peraí. Me diz se tá aparecendo direitinho aí. Não, você tem que vir isso. Mais mais pro seu lado direito. Peraí. Vamos mudar a câmera então. Senão eu vou ficar espremidinha. É, eu ia falar também. Dá pra ver? Dá. O lado direito do seu painel, o lado esquerdo do seu painel não dá para ver muito. Aqui, né? Isso. Peraí. Deixa eu ir pra trás e trazer ele mais pra cá, assim. Isso. Aí. Quem sabe Mas não faz precisa ao vivo. aparecer, não. A pontinha lá do lado esquerdo não dá para ver. Não sei se tem alguma Perder bem coisa pouquinho lá. agora, ó. Falta só um É. pedacinho, ó. Hum, Então tá bom, então tá ó. bom. Acho que agora vai melhorar. Peraí. Vamos arrastar tudo aqui. Aí. Aê! Muito bom. Agora Pronto. você. Ué, ué. Eu fico escondida, É, não tem problema. mas você não tá dando para ver. Não tem problema. Vamos fazer aqui, ó. Aí depois eu apareço. Isso, monta aí depois você pula para frente, depois você pula lá pro lado e vamos que vamos. É isso aí. Eu tô aqui, ó. Bem do ladinho aqui, ó. Você quer, Tá, quer orar? joia. Vamos orar para iniciar, certo? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, autor da vida, Pai amado, queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha estar conosco nesse momento, Senhor Deus. Queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade de te louvar, de falar de Ti, de aprender de Ti. Pai amado, quero colocar diante de Ti todos os que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir, Senhor. Pai amado, que o Senhor vai de encontro, Senhor Deus, que o Senhor trabalha, Senhor Deus, os corações, que o Senhor venha trabalhar a mente, Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor venha com uma palavra rema, Senhor, de encontro a cada necessidade, Senhor. Pai amado, quebra tudo aquilo que não é de Ti, Senhor Deus, toda palavra contrária, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai amado, que
está se levantando, ó Pai amado, ou tentou se levantar, ó Pai amado, para que isso não acontecesse, Senhor Deus. Ó Pai amado, mas nós sabemos, ó Pai amado, do teu poder, da sua misericórdia, Senhor, do teu querer, Senhor Deus. Ó Pai amado, diante de Ti, eu quero colocar a vida da tia Vanessa, Senhor Deus, da minha esposa, da Vanessa, Senhor Deus. Vai de encontro, Pai amado, trabalha, Senhor Deus, dentro da necessidade, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai amado, e diante disso nós descansamos, Senhor Deus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos ama e o Senhor nos quer o melhor para nós. O Senhor nos quer, ó Pai amado, de uma forma alegre, descontraída, Senhor Deus, sem nenhuma dor, enfermidade, Senhor Deus. Então nós descansamos, Senhor Deus. Ó Pai amado, quebra, ó Pai amado, tudo aquilo que não é seu, Senhor Deus. Eu quero te pedir perdão, Senhor Deus, por todos os pecados, ó Pai amado, voluntário ou involuntário, Senhor Deus. Ó Pai amado, eu quero estar diante de Ti, Senhor Deus, branco como a neve, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, amém, amém. Olha só, dá para perceber que é um mar aqui. Dá, um barco, né? Um barco à vela. Aqui a gente tem os discípulos. Ó, o discípulo. Entendi. Tá? E eles estão aqui no barquinho. Vou começar aqui, ó. Opa, não cai não, discípulo, ainda não. Eu separei uma história hoje que está lá no Novo Testamento e tem referência dessa história em 3 lugares, que é em Mateus, em Marcos e em João. Mateus é o que conta com mais detalhes, né? Essa história que aconteceu com os discípulos e com Jesus. E essa história fala sobre medo, né? Sobre sentir medo. Né? Medo? Medo, né? Eu estava conversando com as crianças sobre medo, porque às vezes a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Eu tenho medo, eu vou me encolher aqui e vou ficar com medo, né? Até o medo ir embora sozinho. E aí a gente conversou um pouco sobre medo e eu queria trazer aqui de tarde um pouco sobre esse tema também, para as crianças que não estavam de manhã, para as crianças poderem também participar. Legal. Mateus 14, 22, do 22 ao 33, diz que Jesus ele tinha terminado lá de orientar, né, de contar as verdades, né, de Deus para as multidões. E aí ele falou assim: discípulos, faz assim, ó, entra no barco e vai lá na minha frente, né? Vai no barquinho lá, vai na minha frente que eu vou ficar aqui para trás um pouquinho porque ele queria orar. E Jesus não entrou nesse barco, Jesus ficou lá na terra firme, foi orar e os discípulos foram lá obedientes, né? Entraram lá no barquinho, os 12 discípulos, tá apertado aqui, ó, tem 12 discípulos aqui nesse barquinho, né? E aí eles foram, né? Lá no barquinho atravessar para o outro lado enquanto Jesus ficou lá orando, né? Acontece que os discípulos estavam no barco e de repente começaram uns ventos assim muito, mas muito fortes, né? Durante essa travessia. E aí a água que estava tranquila, que eles estavam remando, começou a ficar muito difícil de remar e começou a ficar muita água e muitas ondas e parecia que o barco ia virar, né? E até perguntei para as crianças hoje, eu falei assim, o que acontece quando a gente está numa situação dessa? A gente fica com medo, né? Fica com pânico de que agora o barco vai virar e eu vou morrer. O que eu vou fazer? Né? E aí os discípulos estavam lá dentro desse barquinho e de repente o que aconteceu? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem umas ondas bem maiores aqui, ó, para vocês verem. Olha só. Que legal! Os discípulos começaram a ver o quê? As ondas gigantes em cima deles, assim, ó. E eles falaram, agora já era, agora nós vamos afundar. Porque nós estamos aqui no meio desse monte de água, querendo derrubar a gente para dentro delas, né? Engolir a gente. O que a gente vai fazer aqui? E eles não fizeram nada, só ficaram com medo. Olha essa onda aí, tá vendo? Nessa hora o que predomina aí, né, nesse momento, é o medo, né? Sim. E eles não tinham nenhuma reação. Eles só tiveram medo, porque eles não conseguiam sair.
Aí eles ficaram lá tentando remar, fazendo uma força, né, para sair dessa água toda, né, desse meio de ventania com águas tentando entrar dentro do barco. E aí, de repente, eles estão lá desesperados e quem que aparece? Aparece alguém lá no meio. Vamos pôr aqui, ó. Lá no meio das ondas aparece alguém andando, né? Lá no meio das águas e aquele monte de água e vento. E eles olharam e falaram assim: que isso? Tem alguém lá na água? O que é aquilo ali na água? Olha, se estivesse no barco, no meio de um meio que um semi-temporal, né? Vendo alguém na Certo. água, eu também ia achar que era um fantasma, né? E eles acharam, olha, discípulos, acharam que tinha um fantasma andando em cima das águas, gente. E olha só a situação. E eles, nossa, é um fantasma, quem é você que está aí na água? E aí eles ouviram uma voz. Ei, não fica com medo, calma, sou eu, Jesus. Ah, não é Jesus. Que Jesus está andando ali? Não é. Ninguém acreditava. Ele falou: calma, gente, olha, é Jesus, Jesus que anda com vocês todo dia, todo tempo. Eu tô aqui, ó, sou eu. Aí, no meio dessa situação toda, o que aconteceu de interessante nessa história? Um dos discípulos falou assim: tá bom, é Jesus que está lá na água. Então tá bom, Jesus, é você mesmo? Olha que corajoso. É você mesmo? É. Então me chama aí que eu vou com você, eu vou andar aí na água agora. Ele falou: vem. Quem era esse discípulo? Quem? Olha lá. Pedro. Pedro, olha aqui, Pedro? ó. O Pedrão? Pedrão. Pedrão falou: ah, Jesus, eu vou junto então. Tamo aí. Vou lá na água, né? Aí Pedro É. foi, olhando para Jesus e começou a andar nas águas. Olha que legal. Pedro lá andando nas águas, né? Começou a andar nas águas. Só que aí, olha só, tem um monte de coisa acontecendo e Jesus tá lá, né? Certo. E aí tem vento, tem água, tem onda querendo pegar o Pedro e o Pedro parou de olhar para Jesus. Viu, Dani? Ô, Dani, Oi, oi. nesse momento aí que Jesus falou para o Pedro, né, vem, né? Nessa hora aí, creio eu que o Pedro, ele perdeu um pouco do medo, né, nessa hora. Sim. O que aconteceu com o Pedro nessa hora? A gente sempre fala de fé, né? Só que a fé ficando É, só dentro da nossa cabeça não tem muita serventia. Ela precisa de uma ação para ela ser real, né? verdade. E o que Pedro está fazendo aqui? Ele tinha um medo? Tinha, mas ele falou: Jesus está na água. Então eu acredito que é Jesus. Eu vou. Então ele teve fé e teve uma ação. E aí ele andou pela água, porque ele teve fé e ele acreditou. Então aquele medo que ele sentia, ele começou a vencer, né? Por isso que ele conseguiu descer do barco e foi para a água, né? Certo. Ele estava lá andando nas águas, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o vento e começou a sentir o quê? Medo. Medo de novo, porque ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a olhar as circunstâncias onde ele estava. Então, em vez de ele olhar só para Jesus, ele começou a olhar para, olha o tamanho dessa onda, olha o tamanho desse vento. E o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar. Vixe, e agora? O que vai acontecer com o Pedro? Pedro começou a afundar lá na água e porque ele começou a ficar com medo, então ele começou a perder a fé e começou a perder a visão daquele que realmente importava, que era Jesus. E começou a afundar. Certo. Aí o que aconteceu? Jesus foi lá e trouxe Pedro para cima, junto com ele aqui. Falou: não, Pedro, não olha para a onda, olha para mim. Não fica olhando em volta, tá Entendi. tudo bem. Olha para mim. E aí eles caminharam por cima da água, juntos, né? Vamos lá, levar aqui para o barco, juntos para o barquinho. Foram juntos direitinho, né? Sem afundar agora, para o barquinho. E sabe o que é mais legal, tio, que aconteceu quando Jesus Ah, entrou no barco? A palavra de Deus não. diz que quando Jesus entrou no barco, os ventos e as ondas se acalmaram.
acalmaram. Olha só, quando Jesus entrou, Ah, tudo se acalmou. Que coisa mais entendi. maravilhosa, não é? Mas foi Jesus que mandou que o mar se acalmasse? Foi Jesus que mandou, né? Nessa história, a palavra não diz que Jesus nem falou, mas tem um texto na Bíblia, lá em Lucas, que ele fala que Jesus mandou os ventos e o mar se acalmar. Aqui a gente entende que só de Jesus entrar, o mar se acalmou, ele nem precisou falar. Lá em Lucas, quando ele está dormindo, né? E os discípulos estão lá desesperados porque o mar está muito agitado. Jesus acorda e fala o quê? Vento, mar, se acalme. E tudo para. Fica lá no versículo 8, capítulo 8, versículo. Cadê? Eu anotei aqui, gente. Ah, tá aqui, ó. 8:25, na parte B. Ele fala assim, ó. Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Esse versículo está lá em Lucas 8:25b, né? E é o que acontece nessa situação aqui, que eles estavam com medo, né? Eles tinham muito medo e esqueceram que quando a gente está com Jesus, não importa se a gente não está vendo, se a gente acha que ele não está lá no barco, ou se a gente acha que ele, né, tá longe. Quando a gente está com Jesus, a gente tem que lembrar o quê? Se Jesus está comigo, tá tudo bem, vai, as coisas vão se resolver. Não importa o tamanho dessa onda, não importa se eu tô com medo, ai, tive um pesadelo, ai, aconteceu alguma coisa e eu tô com medo de andar no escuro, porque muitas vezes a gente tem vários medos e a gente fica lá, travado lá, né? Às vezes a gente tem medos maiores ou menores, mas a gente tem que lembrar o quê? Sim. Que quem tá dentro do barco é Deus. Olha só, quem tá dentro do seu barco? Deus. Por que você vai ficar desesperado, não é? Por que você vai ficar desesperado com medo? Não, a palavra de Deus diz que a gente não deve ter medo. Tem um versículo muito bonito que eu separei aqui, ó. Lá em Isaías diz assim, 41:10, né? No capítulo 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo assim: não importa o que está acontecendo com você, eu estou aqui com você, né? Não Certo. precisa ter medo, não precisa você se entregar para o medo. Confia em mim, que isso vai passar, que isso vai se resolver. O que aconteceu aqui? Eles estavam desesperados, mas quando eles pararam de olhar para a tempestade e olharam para Jesus, tudo se acalmou, tudo se equilibrou novamente, né? Na mente deles, no coração deles. Entendi. Isso que é autoridade, né? Jesus, Deus, ele tem autoridade em todas as coisas, até nas menores e nas maiores, né? Se a gente for Sim. pensar nessa situação aí do barco, era gigante o problema, né? O medo, né? De se Uhum. afogar, de morrer, né? Eu imagino que naquele momento, antes de Jesus aparecer, de repente, aqueles discípulos estavam achando que seria o final, né? O Sim. término de uma jornada, de uma vida, né? Porque eles estavam num barco, um Eu vou voltar. oceano, tá? Um oceano, né? Um oceano de água, né? Um volume de água extremamente grande e Sim, assim, vou morrer, né? E aí sim. mostra que Deus está acima de todas as coisas. E quando ele fala, e quando ele dá uma ordem, as coisas têm que acontecer, né? Sim. Quando ele chegou lá no barco, né? Você falou que tem um versículo que não menciona, mas tem um outro versículo que menciona que ele dá ordem para as águas se acalmarem, né? Então, assim, a gente pode até trazer isso aí para o nosso dia a dia, né?
você estava falando, aí eu estava pensando, né, nos problemas que nós temos hoje. Hoje, a gente não está num barco, né? A gente não está no rio, né? Não está numa tempestade, né? O nosso barco não vai, É, você entendeu? A gente está em terra firme, mas muitas vezes os nossos problemas é comparável a estar num barco numa tempestade, né? Os verdade. nossos problemas é dessa forma. E muitas vezes a gente está no nosso problema, a gente vê Jesus lá na frente, né? Aí a gente consegue até, de repente, enxergar, mas o nosso medo é tão grande que a gente, mesmo vendo Jesus lá na frente, a gente começa a afundar, né? Que nem Acontece. aconteceu, né, com Pedro, né? E só que assim, eu creio que nós temos que não perder o foco. Depois que Pedro começou a afundar, e aí Jesus falou, ele voltou a ter o foco, voltou com aquela café, né, com a certeza que Jesus não ia deixar que ele viesse a afundar, ele voltou a andar sobre as águas, né? Eu creio Isso. que ali ele falou, não, Jesus está acima de qualquer problema, acima de qualquer tempestade. E a gente também é da mesma forma, né? De repente a gente não vê uma luz lá no final do túnel, né? A gente não vê a oportunidade de melhoria, a oportunidade de a gente sair de uma situação, mas Jesus está lá na frente de braços abertos, falando conosco, né? Vem, vem comigo, eu estou aqui, eu não vou deixar você afundar. Mas por causa do Bem medo, mesmo. a gente muitas vezes a gente acaba ficando assim, ó. E a gente acaba não escutando. A gente muitas vezes também tenta nadar, né? Na tempestade, muitas vezes a gente tenta, Fazer né, uma nadar de força, braço. né? A gente fala, não, eu consigo porque eu sou o cara, e aí começa a nadar, nadar, nadar. E aí, quando a gente presta atenção, a gente não está saindo do lugar e cada vez está afundando mais. E, e aí, porque Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é né? E soberano, é né? Tudo está sob o soberano, controle dele. exatamente. E assim, da mesma forma que ele cuidou desses discípulos nesse barco, ele cuida de nós, né? E assim, eu creio que amanhã, né? Se nós seguirmos e tivermos fé, foco, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, amanhã o nosso testemunho será igual o do pessoal do barco, dos discípulos, né? Verdade. Olha, eu não estava no, né? Eu não estava no barco, tá? Eu não estava no barco lá na tempestade, mas a minha tempestade, o meu barco foi diferente. Eu, minha família com problema de saúde, sem emprego, briga no lar, meu pai e minha mãe estão brigando. E aí eu foquei, orei, pedi, tive fé e Deus me salvou, salvou o meu lar, né? Os pais, né, no caso, salvou o negócio, né? Não faltou mantimento, né, nos meus celeiros, né, na minha despensa, porque Deus, ele cuida de todas as coisas. Cuida de E tudo. Deus, ele está acima do nosso medo, né? Porque muitas vezes, né, o medo que atrapalha, né? O medo, ele te paralisa, né? Você fica ali, você não consegue fazer nada, você só consegue ver a situação que está ali te apavorando. Seja ela porque alguém apagou a luz e você tem medo de escuro, seja uma coisa muito Exato. grande, né? Ah, eu perdi um emprego, meu pai e minha mãe estão sem emprego, a gente está passando uma situação difícil em casa, por exemplo, né? Ou então um tipo de situação onde tem uma violência, né? Alguma coisa mais forte, ou um As abandono. Às drogas. vezes a gente tem um medo daquilo, né? De ser deixado.
né? Do pai ir embora, da mãe ir embora, né? São medos grandes, só que a gente não Sim, pode se deixar dominar por eles. exatamente. A gente tem que pegar o medo, penso eu, e colocar ele um pouquinho de lado e olhar, e focar, né? Porque assim, eu acho que o medo, ele até faz parte, né? Porque o medo ele acaba fazendo que nós não ultrapassemos alguns limites, que nem as crianças. Ah, e olha, não, eu não vou lá porque eu tenho medo, né? Pô, legal, você não vai lá, você tem medo, beleza? Então fica aqui, né? Sua mãe falou para você não ir lá e você tem medo, então fica aqui e tal. Então, o medo, acho que ele tem um certo. Ele não como eu posso dizer assim, de tudo o pior. Não. Ter Mas eu medo acho que faz parte, né? Nós faz somos, parte. né? Acho que é algo que Deus deixou. Eu acho que o medo foi algo que Deus deixou. É que Satanás se aproveita disso, né? Eu acho que Satanás, ele sabe que nós temos isso, que faz parte. Ele falou, opa, então eu vou me aproveitar disso. Então o problema está aí, é quando Satanás vem com aquele dedinho dele e ó, você entendeu? Porque, assim, Aí na ele, verdade, a gente não precisava ter medo, né, tio? A gente não precisava ter medo. sim, A gente tem medo por quê? Porque pecou. Aí a gente saiu de debaixo daquela cobertura que a gente tinha. exato. E aí, naquele dia, acho que esses dias eu estava estudando e vendo algumas passagens e umas ministrações, e eu entendi. O medo nasceu naquele dia, quando Deus chegou lá no Jardim do Éden e falou: Ei, Adão, cadê Verdade, você? é E verdade. ele fez o quê? É, Se eu não tinha escondeu de pensado. medo, porque ele tinha já feito algo errado, certo? Então o medo nasceu ali, porque ele nasceu para prender a gente, para prender a gente em algo que Entendi. a gente não precisa ficar lá. A gente vai É errar, verdade. vai Eu não acontecer tinha coisas olhado dessa ruins, forma. né? Só que assim, É, Deus não fugiu de Adão, Adão que fugiu dele. Deus queria ir lá, é, entendeu o que aconteceu, é, acontecido, né? E tinham. é verdade, é verdade. Porque você falando isso, assim, quando Deus fez o homem, né, o Adão e Eva lá né, lá no paraíso e tal, eles não tinham medo, não era um sentimento que Deus deixou. Exatamente, exatamente. Depois que veio o pecado, que veio o medo de se apresentar a Deus porque estava em pecado, né? E Isso. aí, como desencadeou tudo aquilo que a gente já sabe, que vem até hoje. Mas na formação inicial, né, lá na primícia Não de tinha tudo, medo. não tinha medo. Boa, aí, ó, tá vendo? Ó, legal, Deus é bom, tá vendo? Deus está nos ensinando. Isso, e aí assim, eu aprendi isso, eu falei, nossa, é verdade, a gente não nasceu com isso. Porque Deus não É tem medo, verdade. a gente nasceu à imagem e semelhança dele, debaixo daquela proteção, dentro do Éden, sem medo, sem nada, a gente vivia ali, ó. Imagina que coisa É, maravilhosa. Só que a só gente pecou, desfrutando. é. Aí pecamos. E aí veio um monte de coisas junto para deixar a gente preso, para deixar a gente limitado, para realmente que Satanás pudesse nos amarrar. Né? O diabo queria isso com a gente, ele queria prender as nossas vidas. Mas Deus, quando É, ele vem é um lá e chama o sentimento. Adão, ele fala: Ah, Adão, olha, você errou, né? Não se esconde, não, ó, eu tenho uma solução. Mesmo no meio dessa situação que você tá assim, apavorado, agora ele vai, Deus vai me matar, porque ele falou o quê? Se eu comer, eu ia morrer. Vou morrer agora. Morrer. Mas não morreu, É, porque porque antes Deus disso. tinha uma solução, até mesmo para isso, É, entendeu? Então sempre tem uma ali saída. ele. Naquele momento ali, ele estava com vergonha e com medo de se apresentar para Deus, né? Mas antes de tudo isso, não existia. Ele se apresentava numa boa, Eva se apresentava numa boa, não tinha o medo, não tinha esse Não. receio, né? É verdade, Dani, é verdade. Olha, mas Deus é bom. O E medo aí, ele olha só, veio. Ah, eu só quero só ler mais um versículo para você. claro, claro.
que eu até conversei com as crianças hoje e falei para elas que é um versículo que eu sempre que tô com medo, porque a gente fica com medo, né? Às vezes acontecem coisas, Claro, claro. né? E eu até contei umas situações para eles, e esse versículo ele fica sempre dentro do meu coração, porque Deus sempre me lembra que ele tá lá, mesmo quando eu tô com medo. Fica em Claro. Josué 1:9 e diz assim, ó: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele não fala assim, ó, só Eu de vez vou. em quando, só quando o Posso mar falar? estiver calmo. Dá uma. Lê de novo, por favor. Que eu estou sem a Leio. Bíblia agora. Fica em Josué 1:9 e diz assim, ó: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em qualquer lugar, por onde Amém. você andar. O tempo todo. Ou pode ser na água, né, no mar, ou na terra, Em em, qualquer em lugar, o qualquer tempo lugar. todo. Na É escola, em verdade. casa, no trabalho, né? Em qualquer lugar, na igreja, no parque, quando você está dormindo, quando você está acordado. O tempo todo ele está lá por onde É, você andar, onde você estiver, né? E é eu só guardei isso você no meu coração. é só você ter os mandamentos dele, né? Ouvir a voz dele e andar, né? Sim, Então, assim, é, eu percebi aí, na sua fala, né, nessa passagem que você leu, que é assim, uma vez nós estando com Deus, debaixo daquilo que Ele quer para nós, que Ele tem para nós, certo? Nós não precisamos, mediante a isso, né, que eu falei, nós não precisamos ter medo de mais nada, né? O medo vai vir, o receio vai vir, mas só a gente ter o foco, né? Ouvir a voz dele e seguir para ele. Porque as demais isso. coisas ele vai acrescentar, que nem aí no mar, aí nos discípulos, né? Pedro foi até ele, Jesus foi até o barco, e as demais coisas Jesus acrescentou. Nesse caso do barco, o que Jesus fez? Acalmou as águas, né? Na nossa vida, de repente, se a gente está passando por uma situação, a gente foca em Jesus, vai até Ele, Jesus vai trazer aquilo que nós precisamos. Sim, Ele sim. conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade. E outra coisa, ele conhece o dia do amanhã, coisa que nós não conhecemos. Então, muitas Exatamente. vezes, a gente acha uma coisa, mas no amanhã, essa coisa que a gente acha, que a gente quer, de repente pode levar a gente para um outro caminho. Mas como Jesus sabe do dia do amanhã, ele vai falar assim: não, isso não é para você. Eu sei que se você tiver isso, se você tomar essa decisão, se você tiver essa atitude, amanhã você vai sofrer e vai fazer outras pessoas sofrerem. Sim, Então, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Acalma o seu coração, deixa o medo de lado, porque o medo não vem, né, de mim, né? Jesus falando, né? O medo não vem de mim e eu conheço o dia do amanhã. Então, sim. acalma o seu coração, viva em harmonia, porque eu estou no controle, É isso né? mesmo. É o que aconteceu no barco, né? Jesus entrou no barco, as demais coisas foram se ajeitando, foram se alinhando, igual também o versículo que você falou aí, né? Que você leu, né? Escute a minha voz, né? Não tenha medo. E se a gente for ver, tem outros versículos também que falam, Nossa, né? Eu estou a Bíblia tem contigo. muitos versículos que falam sobre a gente confiar e não ter medo, porque Deus está com a gente.
né? Tá com a gente. Sim, Eu em acho todo que momento. a parte mais importante da gente guardar é o quê? Não perder Jesus de vista, né? Sim, Não perder Jesus de vista. Porque se a gente não perder Jesus de vista, a gente consegue. A gente consegue chegar do é outro lado, né? verdade. Pode ser que demore um pouquinho, às vezes não vai se acalmar imediatamente aquela situação, mas ela vai se acalmar. No tempo certo, vai se acalmar. O que vai acontecer? Se Jesus tiver que te levar no colo, ele vai levar, mas Ele vai ele levar. não tirar o foco de Jesus, manter Jesus no foco, né? Continuar olhando É para ele, verdade. orando, pedindo para ele ajudar. Me ajuda com esse medo, me ajuda com esse medo, Senhor. E não é, eu falei com as crianças de manhã. Eu falei, ó, não é só orar e falar assim, Jesus, tira esse medo. Você tem que confiar. Então, se você falou, Jesus, tira esse medo e confiou, você tem que fazer o quê? Olha, eu já orei. Jesus é aquele que acalma o mar. Então, ele está no meu barco também. Eu vou confiar. E vai andando junto com ele e confiando um dia após o outro. E você vai ver. A Sim, tempestade vai passar. é, o nosso papel é esse, é confiar. E o papel, né, de Jesus é É, nos ajudar, muitas vezes carregar a gente no colo, muitas vezes também dar umas palmadinhas, né, puxar algumas orelhinhas, né? sim, Esse é o sim. papel de um pai, né? Porque se a gente for pensar, Deus, o que que Deus é para nós? Um pai. Um pai. E e qual é o papel do pai? Fazer tudo isso, tudo isso. Desde puxar uma orelha, uma palavra de consolo, pegar no colo, nos abraçar para que o nosso medo vá embora, né? O Sim, pai, ele faz isso, ele tem esse papel. E Deus, ele é nosso pai, né? Então, eu creio que ele faz isso conosco, né? Ele faz isso conosco. Ele não nos abandona, né? Ele não nos joga fora, ele não nos olha assim e fala, eu não te conheço, né? Então é só a gente focar, ter fé, né, na palavra, ter fé que ele nos ama, ter fé que ele existe sim, realmente, né? Não é só historinha, não é só contos, né? De não, ele existe e ele está ao nosso lado, né? sim. Independente do nosso medo e do nosso problema, porque o problema pode ser gigante para nós, mas para ele com certeza não é, Não, né? Independente do tamanho do problema. Minha tia, minha mãe, meu pai está na beira da morte. Isso não é nada. não. Perdeu o emprego. Isso não é nada. Meu irmão está nas drogas já há 30 anos. Isso não é nada. Então, assim, problema nenhum não é nada para Nada, Deus. nada, Não é nada, nada. nada. Né? Então, assim, nenhum medo é nada para Deus. Então, mediante a isso, ele pode todas as coisas, Sim, né? E nós, isso como, mesmo. como filhos, eu acredito que nós também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós Acho que também, em nome é de isso. Jesus. É, então, muito obrigado. A palavra foi maravilhosa. Essa questão do medo, né? Deus trouxe no seu coração e nós entendemos, pelo menos eu entendi que o medo foi depois do pecado, né? O pecado que fez que nós tivéssemos esse sentimento de medo, né? Essa coisa, porque antes não tinha, né? Não foi uma criação de Deus no início né, do homem. Então, assim, muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família. Eu Amém. tenho certeza que todos estão gostando muito da sua mensagem e da mensagem da Aninha, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Tá Vamos orar para bom. terminar. Você tem mais Amém. alguma coisa para falar? Você tem Não, era mais isso alguma coisa? mesmo. Era isso? Legal. Então vamos lá. Você quer orar? Eu oro. Pode orar. Posso orar? Legal.
Pode. Então vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra rema, Senhor Deus, que veio de encontro ao meu coração e eu tenho certeza que no coração de muitos, Senhor. Amém, Ó Senhor. Pai amado, nós sabemos, ó Pai amado, que o medo não vem de Ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que o medo não é algo natural, Senhor Deus. Faz parte, Senhor Deus, da vida humana, mas não veio de Ti, Senhor Deus. Porque quando nós estamos, ó Pai amado, debaixo da Tua proteção, com nossos olhos em Ti, Senhor Deus, com a nossa fé alinhada, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus, o medo ele não pode prevalecer, Senhor Deus. Oh, Pai amado, obrigado, 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 Pai, por o Senhor ter mandado Jesus, Senhor Deus, aqui no mundo, Senhor Deus, para que ele viesse morrer por nós, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, todo o sofrimento, toda a dor, a morte, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus. Oh, Pai amado, eu coloco diante de Ti a vida de cada um, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoá-los, Senhor Deus, que eles venham ter uma semana abençoada, debaixo da sua proteção, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, da sua misericórdia, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Ah, galera, só uma coisinha. Hoje é aniversário da Bibi, Aê, da minha parabéns! picutiquinha. Oi, desculpa. Tchau, galera. Um beijo. O que eu faço aqui?